Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças, para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs, essa liturgia desse 27º domingo do tempo comum leva a gente, obviamente, a fazer uma reflexão, tomar uma consciência cada vez mais profunda do sentido da vida matrimonial, do matrimônio, dessa unidade entre duas pessoas, mas também essa unidade com Deus. É interessante porque há esse conflito de Jesus com os fariseus, mas se a gente ler atentamente as Escrituras, nós vamos perceber que os fariseus, eles estão preocupados, na verdade, pelo matrimônio, pela realidade do matrimônio, por aquilo que está escrito. Depois vocês em casa, se quiserem dar uma conferida, mas aquilo que está lá no capítulo 24, no primeiro e segundo versículo do capítulo 24, é do Deuteronômio. E que lá tem algo exatamente a partir dessa pergunta que fizeram para ele, né? Se era permitido ao homem se divorciar de sua mulher. Porque lá tem exatamente o que era a intuição, aquilo que era a definição para os fariseus. E lá está escrito assim, que quando um homem ele se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, se depois não gostar mais dela, por ter visto nela alguma coisa inconveniente, lá diz que deve então escrever uma carta para ela, fazer um documento de divórcio, e entregar esse documento então para ela, deixando ela sair então de casa em liberdade. E veja que segundo a lei judia, somente o homem tinha direito a pedir o divórcio. Veja que coisa. E ao mesmo tempo, nessa época de Jesus, antes e depois, mas nesse período aí, tinha duas escolas basicamente de interpretação desses livros, das leis. Tinha uma escola que se chamava Escola de Hillel, que essa escola dos judeus, ela interpretava essa orientação do Deuteronômio, dizendo assim que o homem ele podia pedir o divórcio em qualquer momento que ele o considerasse.
E a outra escola era chamada a escola do Rabi Shammai. A interpretação dele era o quê? Que somente numa situação de infidelidade o homem podia pedir o divórcio de sua mulher. De qualquer forma, veja que ambas as interpretações, né, ambas as escolas, é somente o homem que tinha o direito de pedir o divórcio. Ora, seja qual for aqui o motivo da pergunta feita pelos fariseus, a resposta de Jesus, ela vai se centrar, Jesus não pauta a resposta dele nessa questão, mas vai se centrar num outro ponto que é importante, algo que eles não haviam perguntado para Jesus, que é exatamente o quê? A intuição primeira, para a qual tende a relação amorosa entre homem e mulher. Aquilo que está no Evangelho e que depois no nosso ritual que nós temos hoje, do matrimônio, está lá expresso, o que Deus uniu, o homem não separe. Quer dizer, Jesus ele parte desse aspecto da qual eles não haviam perguntado. Por quê? Porque para Deus, no fundo, quer dizer, Deus não une as pessoas pelas leis canônicas, mas Deus une as pessoas exatamente pelo amor. Por essa grande intenção, que é de plena comunhão entre duas pessoas. Então aqui, a gente precisa, quando nós refletimos sobre o amor, sobre o matrimônio, sobre casamento, a gente precisa ter essa clareza que uma coisa é a indissolubilidade canônica. A outra coisa que Jesus entra muito forte e profundo é a fidelidade que o casal deve atualizar cada dia, em cada instante de sua convivência. Ora, todos nós, claro, nós sabemos que nós, pessoas humanas, nós exatamente nos humanizamos quando nós nos relacionamos. Nós nos humanizamos cada vez mais em companhia, numa relação estável, de casal. Essa relação ela vai alcançar o grau mais profundo de realização humana. Então, essa é a chave que Jesus ele faz esse discurso para os fariseus e depois procura clarear para os seus discípulos em casa. Por quê? Porque esse projeto matrimonial é para Jesus a suprema, a máxima expressão do amor humano. O que ele quer ressaltar? Que o matrimônio é como se fosse a verdadeira escola do amor. E que nenhuma outra relação humana chega a esse grau de profundidade de que é o matrimônio. Porque o que Jesus ele quer colocar, ele quer dizer? Que o amor ele não pode ser somente um instinto. O amor não pode ser somente uma paixão. O amor não pode ser somente um interesse, ou então uma simples amizade. Mas Jesus ele quer dizer exatamente o quê? Que o amor é exatamente a capacidade de ir, de fazer o percurso, de ir ao outro, ir em direção ao outro, de se encontrar com o outro, como pessoa, para que nesse mútuo crescimento, se experimentando como dom, ambos eles possam se ajudar de fato a serem mais humanos. E veja que aqui é muito importante porque Jesus coloca nessa perspectiva, por quê? Porque ele entende que isso é uma das qualidades mais bonitas do amor. E que isso precisa ir crescendo toda a vida. Crescendo toda a vida. Então a questão principal, a questão central que está aqui, quando Jesus fala, a partir dessa provocação que os fariseus fizeram, e a resposta que Jesus dá a ele, o que Moisés vos ordenou, e depois o ensinamento que ele dá para os discípulos, no fundo Jesus está dizendo assim que a questão não é só uma questão disciplinar,
não é só isso, uma questão de ascese, ou então de uma moral rígida. Mas Jesus está tratando aqui, na relação de casal, na vida matrimonial, de uma questão mística, a mística do amor. É isso que é o fundamental. Por quê? Porque sem ela, sem essa mística, o matrimônio pode se reduzir, como que nós diríamos, como num castelo de cartas, que se desmonta facilmente. Então a gente, na relação, precisa exatamente a mística. Veja, Cristina e Mauro, que envelhecer juntos, ao envelhecer juntos, é ali que se consuma o matrimônio. É isso. O que Jesus está colocando aí. Então, é assim que vai se realizar a vida juntos. Fazendo-se companhia digna, ajudando-se mutuamente, a se tornarem cada vez mais humanos. Uma companhia que seja efetivamente experimentada como dom, com alegrias, mas também com as sombras que podem surgir, mas acima de tudo querendo-se muito bem, sendo um suporte para o outro, nos momentos difíceis. Então, por isso que ao falar, isso é bom para nós também enquanto igreja, para nós ao falar da indissolubilidade do matrimônio, aqui nós precisamos de fato assumir com lucidez e com muita serenidade o caráter processual da relação de duas pessoas. Nós, inclusive, às vezes, nós dizemos assim, as duas pessoas estão unidas pelo matrimônio. Talvez aqui nós precisaríamos mudar o termo. Nós teríamos que dizer assim, que pelo matrimônio duas pessoas estão unindo-se. Estão unindo-se nesse caráter de comunhão de vida e de amor. Da mesma forma, a gente tem que pensar, aquela resposta, aquela expressão no dia da celebração do casamento, do matrimônio. O sim, eu quero. Aquilo também a gente tem que ter o cuidado de não transformar o sim, eu quero, como que numa fórmula mágica, que vai produzir como que automaticamente um vínculo indissolúvel. Porque veja, gente, a gente não se dá conta às vezes das coisas. Porque para o rito do casamento como tal, basta meia hora, não é assim? Basta meia hora, pronto, está feito o rito. Agora, quando a gente fala assim, para a consumação do matrimônio de maneira humana, é preciso a vida inteira, é preciso uma vida toda. O casamento é um momento, mas o matrimônio é processo. Por isso que o matrimônio ele precisa ser constantemente como que reinventado, ele precisa ser constantemente reconstruído, todos os dias. Isso traz implicações, obviamente, nessa perspectiva de todos os dias ser criativo na maneira de viver o matrimônio. Eu, em todas as celebrações, ontem à noite eu fiz uma celebração dos meus parentes lá em Formosa, Eu falei exatamente isso, que cada dia o casal, ele deveria ter essa possibilidade de dizer para o outro, hoje eu te recebo novamente. Como minha esposa, eu te recebo novamente como meu esposo, e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, toda aquela frase. Por quê? Porque isso é um projeto a dois, mas sem anular a identidade de ninguém, sem anular a originalidade do outro. Quer dizer, o amor faz do homem e da mulher não duas metades. Eu às vezes brinco aqui na paróquia e digo assim, cadê a tua outra metade? É um erro. Não são duas metades que se encontram, mas são exatamente o contrário, são dois inteiros que se doam. E que generosamente acolhem, e ao mesmo tempo transbordam o amor de Deus semeado nos seus corações, desde sempre e para sempre. Então, o convite para nós é exatamente à luz da provocação que os fariseus faziam,
a interpretação que os fariseus faziam da lei e a resposta que Jesus também nos provoca para nós hoje a respeito das nossas relações, dessa união entre as pessoas, pelo casamento, pelo matrimônio, essa mesma, assim, isso tem que ser a expressão também da nossa união com Deus. E que isso possa, de fato, ser assim, fortalecido cada dia mais, reinventado, assumido, reconstruído cada dia. Nessa perspectiva, cada dia dizer novamente o sim. Assim como está na leitura hoje de São Francisco, quando ele fala o que é a perfeita alegria. Perfeita alegria é isso, é a gente levar adiante a nossa vida com tudo o que ela implica. A perfeita alegria não é só coisas boas. A perfeita alegria implica exatamente assumir quem nós somos, a nossa identidade, caminhar junto com o outro, suportar as adversidades da vida. Esse é o grande desafio. E isso também está presente na vida matrimonial. Que Deus nos ajude, que esta liturgia também nos ilumine, nos inspire na nossa vivência pessoal de relação com Cristo, mas também, acima de tudo, na vivência, na relação do casal. Seguimos, irmãos e irmãs, agora cantando, então, a ladainha